Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Fuga, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, porém muito delicado também. Há 5 gatilhos para a crise de ansiedade em autistas. O autismo não é minha especialidade, mas eu quero falar para vocês resumidamente o que é o autismo. Apesar de estar sendo muito falado ultimamente, nos últimos anos, né? Esse assunto tem estado em várias pautas, mas eu quero resumidamente falar para vocês o que é o autismo. Nada mais é que o resultado de alterações físicas e funcionais no cérebro que está ligado ao desenvolvimento motor, de linguagem e comportamento. O famoso TEA, o transtorno de espectro autista. Dito isso, a gente vai agora para os nossos 5 gatilhos. O TEA, ultimamente, como eu já havia mencionado, ele tem sido pauta de vários assuntos. Assuntos relacionados a crises que vêm junto com o TEA, os comportamentos, ele tem estado muito na mídia. Então, assim, mas o que é muito perigoso é pessoas que se autodiagnosticam ou falam que tem, ou pior ainda, diagnosticam outra pessoa. Isso é muito perigoso. Então, antes de falar, vou de novo, em todo vídeo, provavelmente irei falar isso, porque isso é algo muito sério. Procurem um profissional da área habilitado. De preferência, procurem profissionais que estão habilitados e que sejam especializados nisso. Se você acha, né, tem alguns sinais que você pode ver. Na internet tem vídeos que você pode procurar onde te ajuda a observar a criança, o adolescente ou até o adulto, se tem alguns sinais que podem ser o autismo, mas não se autodiagnostiquem. Viu algum sinal diferente? Procurem um profissional habilitado que vai te ajudar, vai te encaminhar, vai te acompanhar, porque o autismo ele precisa ser acompanhado de perto, ele tem tratamentos com terapias, motoras, fonoaudiologia, então ele tem todo um sistema, todo um ecossistema, vamos dizer assim, para que ele seja tratado, seja acompanhado e que a criança, o adolescente ou o adulto possa progredir e avançar dentro desse aspecto, tá bom? Então, voltando para os nossos gatilhos, vou falar 5 deles que pode gerar essa crise de ansiedade. Eu vou dizer eles voltado mais para a criança e o adolescente, mas isso não isenta o adulto de ter essas crises também. É porque a criança e o adolescente, a gente tem um controle maior, onde podemos ajudá-los a melhorar, a se controlar e até evitar essas crises, tá bom? A primeira crise é a crise de sobrecarga sensorial. O que é isso? Barulhos, luzes, movimentos bruscos. Quem tem crianças ou adolescentes ou até adultos diagnosticado com autismo sabe do que eu tô falando. Quando essas crianças ou adolescentes são expostos a luzes fortes, a movimentos muito bruscos, lugares com som muito alto, com muita gente se movimentando, então isso pode gerar o gatilho para que ele entre em crise de ansiedade. O que a gente pode pensar? Nós temos que programar o ambiente para essas crianças e adolescentes. Foi para um exemplo que acontece muito quando está na fase, né, infantil ou na adolescência, são festas, né? Festas de aniversário, festas de família. Então, assim, tenta deixar a sua criança ou seu adolescente num ambiente um pouco menos barulhento, um pouco menos com sujeira sonora, com movimento de pessoas, né, que passam ou que gesticulam, que sejam mais limitados, onde eles possam se sentir confortável, onde possa se controlar. Assim a gente consegue ajudar eles a se controlar e também nos ajudar a evitar essas crises de ansiedade, tanto neles quanto nas famílias que estão convivendo com pessoas com diagnóstico de TEA. O segundo deles é a quebra da rotina. Gente, para quem tem filho, irmão ou sofre com o transtorno do espectro, quebra da rotina é algo extremamente delicado. Porque normalmente, na maioria dos casos, o autista ele precisa de uma rotina, ele precisa de previsibilidade.
Então, quando isso é quebrado, gera um alto índice de ansiedade. E uma das coisas que a gente não se atenta muito quando relacionada à quebra da rotina são as férias escolares. Normalmente, a rotina de crianças e adolescentes que vão para a escola, ela é bem regrada. E a escola em si já existe uma regra de rotina lá. O horário da entrada, agora vamos estudar, agora vamos comer, agora vamos brincar. E quando chega as férias, de um dia para o outro, literalmente, não existe mais essas regras. Então, a minha dica para essas famílias é tenta trazer para o dia a dia, nesses dias de férias, atividades que são comuns na escola. Vamos desenhar de manhã, vamos comer num horário que seja próximo ao horário da escola. Se é uma criança na primeira infância que ainda dorme na escola, vamos fazer uma soneca. Vamos tentar manter uma rotina para que esse nível de ansiedade não aumente e não venha trazer todas as crises que acarreta no autismo. Então, assim, é uma super dica para mães de crianças e adolescentes com autismo, principalmente de suporte 2 e 3. Tentem manter, né, por mais que eu sei que férias deve ser algo para relaxar, algo para sair mesmo da rotina, mas sabendo que essa quebra de rotina pode criar altos índices de ansiedade, tenta manter a criança dentro da rotina. Aos poucos, durante as férias, durante a semana, faça algo um pouco fora da rotina, mas nada muito brusco, porque eu tenho certeza, se você colocar pelo menos uma parte, ou que seja a parte da manhã, ou que seja a parte da tarde, de algo que a escola já impõe, vai te ajudar muito a evitar crises e estresse no dia a dia com a sua criança ou seu adolescente que está dentro do espectro. A terceira é a falta de compreensão. Um dos gatilhos que mais pega no autismo é a falta de compreensão. Porque, querendo ou não, é um transtorno que vem trazendo exatamente isso. Como ele está ligado, muito ligado ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental, se fazer compreender é algo muito importante e muitas vezes eles não conseguem, ou se fazer compreender ou compreender o outro. É muito difícil. Então esse é um gatilho que quem acompanha, né, uma pessoa que tem o TEA ou que tenha de fato o autismo, é algo que acompanha todos os dias, é algo que anda lado a lado, a falta de compreensão, de não conseguir se expressar, ou de não conseguir entender o que o outro está falando. Então, assim, a dificuldade, de ajudar nessa dificuldade, o treinamento. A gente colocar no dia a dia a criança ou adolescente, ou até mesmo o adulto, treinar essa comunicação. Seja ela verbal ou não verbal, mas que ela possa treinar. Como a gente faz com as crianças de 0 a 12 meses. Que a gente vai treinando, a gente entende que um bebê, quando chora de uma certa forma, a mãe já entende que ele tá com fome, que ele tá com sono. Uma criança de alguns meses já mexe com a mãozinha. A gente treina a criança. Como que a gente consegue treinar? Dando exemplos. Nós podemos ser os exemplos deles. A água, como a gente pode treinar a compreensão de uma criança não verbal, um adolescente não verbal, a pedir água, te levar até lá, entendeu? Vamos tentar compreender e treinar as atividades sociais, para quando eles forem expostos a um ambiente muito estressante, de altos níveis, como a gente já falou, de sobrecarga sensorial ou de quebra da rotina, que eles possam tentar desvincular a ansiedade e se fazer compreender e ser compreendido, tá? E o quarto, excesso de informações. Esse tanto para quem tem o autismo, familiares de autistas, quanto qualquer pessoa, o excesso de informação não faz bem. Ele sempre nos leva a uma ansiedade acima da média. E quando se trata do autismo, isso pode ser muito perigoso, porque nada mais é do que você expor a pessoa a tarefas complicadas, listas extensas, jogar informação, derramar informação nela de forma brusca,
com tantas informações, onde ela não consegue entender tudo aquilo que está acontecendo, se autocontrolar, entender a realidade, o ambiente, para poder executar as tarefas ou para executar aquilo que ela tem que fazer. Então, o excesso de informação, seja ele sobre o autismo, seja ele sobre o dia a dia ou sobre o que está acontecendo com a família, o excesso de informação nunca é bom, independente do autismo ou não, mas com o autismo é sempre um agravante a mais. Então, como que a gente faz para tentar eliminar um pouco e evitar esse gatilho? Trabalhe com as pessoas com TEA com checklist, né? Você tem muitas informações, tem muitas coisas para fazer, então traga nele para eles checklist, ponto a ponto do que deve ser feito, do mais difícil ao mais fácil, que é sempre melhor, porque ele vai gastar aquele primeiro momento com a atividade mais difícil ou com a informação que é mais difícil de ser compreendida, e conforme vai passando e rolando ali o checklist, vai se tornando um pouco mais fácil. Pistas visuais, né? Mostre para ele a informação e faça ele entender visualmente o que você está querendo dizer, qual informação você está querendo passar. Não despeje de uma vez, para que não gere esse gatilho de uma crise de ansiedade. E o último, não menos importante, a quinta situação que pode gerar esse gatilho é situações conflituosas. Quem que gosta de situações conflituosas? Ninguém. Mas para o autista, isso é algo muito mais delicado, muito mais difícil de lidar, porque eles não entendem, na sua maiorança, o que é essa situação conflitante. Eles acham que é culpa deles. A mesma coisa acontece com crianças na primeira infância. Quando existe um conflito dentro do ambiente onde eles estão, eles sempre vão achar que o culpado são eles e eles não sabem se autocontrolar de imediato, porque uma situação conflitante, ela sempre traz nervos à flor da pele, altos índices de emoções, estresse elevado e, consequentemente, a ansiedade. Então, como que a gente ajuda a pessoa a entender? Vamos treiná-las para situações conflitantes, porque é impossível não expormos as pessoas com autismo mediante essas situações. Afinal, moramos num mundo onde situações conflitantes acontecem o tempo todo. Mas podemos treiná-las, podemos ajudá-las a se autocontrolar, a entender a situação, seja ela na escola, quando você não estiver com a sua criança ou com o seu adolescente, seja ele num ambiente de amigos, aí eu digo também para adultos. Treine essas situações conflitantes, nessas situações conflituosas. Por quê? Para que possa, quando realmente acontecer de fato, o índice de cortisol, o estresse, o medo, possa estar em níveis mais tranquilos e não gerando assim uma crise de ansiedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, você já passou por algum desses gatilhos? Você consegue perceber, sendo autista ou tendo um autista, quando essas crises vão iniciar? Se você gostou desse vídeo, manda para pessoas que você acha que precisa ouvir isso, que precisa entender isso, pessoas que estão entrando agora nesse novo universo que é o autismo, pessoas que estão em dúvidas ou até pessoas que já têm o autismo ou pessoas com autismo próximas a você. Vamos tentar diminuir juntos o índice de ansiedade no nosso planeta, porque querendo ou não é o mal do século junto com a depressão. Então, quanto mais a gente nos ajudar, mais longe a gente vai e mais feliz, calmo seremos. Tá bom? E não esquece vai lá no meu Instagram, AlineFuga_Peace, para você ver a forma de se acalmar e ensinar a sua criança e adolescente a se acalmar através da respiração. Muito obrigada por hoje, beijo e tchau, tchau!